4, game criado pelo mesmo criador de Mario e Zelda, chega ao Nintendo Switch no dia 21 de julho de 2023. É o primeiro game da franquia feito para o Nintendo Switch e está localizado para o português do Brasil, o que é maravilhoso. Mas será que o jogo é bom? Será que vale a pena e vale o seu tempo? O que é Pikmin? Quem eles são? Do que se alimentam? Eu tive acesso antecipado ao game, eu trago a minha opinião para vocês nesse vídeo review. Valeu, Nintendo, pela oportunidade de ter jogado o jogo antes de lançar para poder produzir conteúdo pra galera. Primeiramente, vale fazer uma breve apresentação. Pikmin é uma franquia criada pelo Shigeru Miyamoto, mesmo criador de Mario e Zelda. É um jogo de estratégia em tempo real diferente de todos os outros do gênero. E se você se sentiu intimidado quando eu falei estratégia em tempo real, calma! Pikmin sempre foi uma estratégia em tempo real diferente, misturando vários outros elementos e foi se tornando mais amigável ao longo dos seus jogos. O primeiro game é o menos amigável, por assim dizer, porque não te ensina muito e coloca as informações importantes nos relatos em texto de Capitão Olimar, protagonista do jogo. Com o passar dos anos e com novos jogos, a Nintendo foi melhorando esse aspecto. E eu fico feliz em dizer que Pikmin 4 é extremamente amigável com novos jogadores de quaisquer idades, especialmente nós, brasileiros, porque o jogo tá em português. Pikmin 4 te pega na mão e te ensina logo no início do jogo o que você precisa saber, e isso é legal pra caramba. Inclusive, tem uma demo disponível gratuitamente no eShop, onde você pode jogar, aprender e conhecer esse mundo e o game se você quiser. O progresso da demo carrega pro jogo final, então eu recomendo demais que vocês baixem a demo e joguem depois que acabar esse vídeo, beleza? Pikmin foi lançado em 2001 para GameCube, conquistou corações de um público nichado, e em 2004 Pikmin 2 foi lançado para o mesmo console. Ambos foram extremamente bem aclamados pela crítica. Em 2013, Pikmin 3 foi lançado para o Nintendo Wii U e até foi bem nas vendas na semana de seu lançamento, mas devido ao insucesso do Wii U, acabou não vendendo o esperado. Seria o fim da franquia? A Nintendo deu um tempinho e decidiu tentar novamente. Em outubro de 2020, lança Pikmin 3 Deluxe, que até então era o único Pikmin disponível para o Nintendo Switch. Essa era uma versão melhorada de Pikmin 3 e esse vendeu acima do esperado no Switch. Foi o sinal verde que a Nintendo esperava para investir mais na franquia. Afinal de contas, ela é cheia de charme e a gameplay é extremamente empolgante e peculiar. Vamos agora para 21 de julho de 2023, onde Pikmin 4 será lançado. Se você tá preocupado porque não conhecia nada sobre a franquia, calma também. Eu sei que você tá perguntando agora, Gaz, eu preciso jogar Pikmin 1, 2 e 3 pra entender e curtir o 4? E eu já dei a resposta pra vocês no vídeo de prévia e repito, depende. É legal pra se familiarizar com o universo, com os seus personagens e tudo mais, mas não é necessário. A ideia de Pikmin 4 é ser acessível e ser um ponto de início pra quem não conhece a franquia. Agora dá pra jogar os outros 3 também, tudo no Nintendo Switch. Pikmin 4 é um game maravilhoso, amplo, que abraça o melhor da franquia de forma acessível a jogadores novatos. A gameplay envolve elementos de estratégia em tempo real, mas envolve também elementos de plataforma, de aventura, de combate, de ação, de gerenciamento e de tantas outras coisas que misturadas geraram algo quase único no mundo dos games. E você precisa jogar pra você entender o que eu tô falando aqui. Visualmente, o Pikmin 4 é um dos games mais bonitos do Nintendo Switch, tanto no modo real de quanto no modo docado, onde você joga na TV, você percebe como o mundo é vibrante e cheio de detalhes. A história do game é conceitual e não se leva a sério, mas é repleta de humor e daquela pitadinha de elemento Nintendo que não se esquece de que é um videogame que deve ser divertido, engajante e muitas vezes é uma história de aquecer o coração, vai. Pela primeira vez na franquia, você controla um personagem novato que é designado para ir até um planeta misterioso resgatar a equipe de resgate que foi até o planeta misterioso para resgatar o azarado Capitão Olimar. Sim, você não ouviu errado. Capitão Olimar, mais uma vez, ficou preso em um planeta misterioso em suas jornadas espaciais. Dessa vez, ele pediu resgate, e uma equipe de resgate foi designada a ir lá para poder resgatá-lo. Mas infelizmente, a equipe de resgate também sofreu um acidente e ficou presa no planeta, precisando de resgate. Aí entra você, o protagonista do jogo, que precisa ir até lá resgatar a equipe de resgate e o próprio Capitão Olimar. Também pela primeira vez na franquia, o jogo conta com um customizador de personagens, onde você escolhe alguns atributos logo no início do game e pode ao longo do game trocar o visual quando você quiser. Logo que chega ao planeta misterioso, que parece muito com a nossa Terra, você é apresentado ao Wot, um cãozinho de resgate que vai ser o seu parceiro durante todo o jogo e é forte candidato ao Coti,
o Cão of the Year, um prêmio 100% inventado por mim que premia o melhor cão dos jogos no ano. Por que não, né? Otin é parceiro e não só te ajuda, como é possível alternar o controle para ele ajudar a resolver os quebra-cabeças do jogo. Ele pode lutar, carregar coisas, pular, nadar, e você vai evoluindo as habilidades dele à medida que vai ganhando pontos por resgatar pessoas em perigo. Ele é fofinho, útil, um personagem inesquecível. É impossível não se apaixonar por ele. Além do Otin, você também encontra misteriosas criaturas, os Pikmin, que dão nome ao jogo. Pikmin são metade planta, metade animal, e gostam de trabalhar em equipe. Aliás, o jogo, ele nasceu da ideia que o Miyamoto teve ao estar fazendo jardinagem e observar formigas andando e trabalhando em equipe. E isso é muito legal. Logo você descobre que, por alguma razão, os Pikmin gostam de você e te seguem, e você usa um apito para controlá-los. Você vai perceber que existem vários Pikmin diferentes, e cada um deles é especializado em um determinado tipo de ação e de terreno. Por exemplo, os Pikmin vermelhos são ótimos lutadores, além de serem imunes ao fogo. Quando tiver que lidar com calor, fogo ou lava, eles vão ser os melhores. Já os Pikmin amarelos são mais leves, então eles podem ser jogados em locais mais altos, além de serem imunes à eletricidade. E assim vai. Pikmin 4 traz 2 novos Pikmin para a franquia, os incríveis Pikmin de gelo e os Pikmin pirilampo, que eu já falo sobre. A partir daí, a ideia é explorar o planeta em busca de sobreviventes, sendo auxiliados pelos Pikmin. Pikmin 4 mantém a estrutura dos jogos anteriores. Você tem um dia para explorar e precisa voltar para a nave durante a noite para evitar as criaturas hostis. O dia passa dentro do jogo e você é alertado sobre quando ele está para acabar, até que rola uma contagem regressiva e você volta para a nave. Se ao final do dia você tiver deixado algum Pikmin para trás, eles morrem e você os perde. Pikmin 4 já se mostra mais acessível aqui em 2 aspectos. Primeiro, não tem mais a cena dos Pikmin sendo brutalmente devorados se ficarem para trás, tadinhos. Segundo, o game conta com uma função de retroceder o tempo, onde você pode voltar a momentos específicos do seu jogo, o que ajuda muito a evitar a sensação ruim de perder vários Pikmin para um inimigo que você ainda não descobriu como derrotar, por exemplo. Basta apertar o menos, selecionar retroceder e escolher o momento que você quer retornar, geralmente o início do dia ou quando sai de alguma caverna. Falando em caverna, o game conta com ambientes lindos e amplos, muito mais amplos que em qualquer um dos jogos anteriores. Além dos grandes mapas exploráveis, você encontra algumas entradas para cavernas e essas cavernas podem ser exploradas. Enquanto estiver nas cavernas, o tempo passa mais devagar, na proporção de 1 para 6, o que dá bastante tempo para explorar com calma. Cada caverna é diferente e propõe uma série de desafios interessantes, o que aumenta ainda mais o tempo de gameplay, sem se tornarem chatas ou repetitivas. Eu não sou um cara de ficar fazendo 100% das coisas nos jogos, mas é impressionante como o Pikmin 4 não só te estimula a buscar o 100%, como faz isso ser muito legal e gratificante. Enquanto eu fui zerando, eu só mudava para uma área nova quando a anterior já estava 100% concluída, para poder aproveitar muito mais. Uma outra mudança que torna Pikmin mais agradável é a ausência de limite de tempo para terminar o jogo. Em Pikmin 1, você controla o Capitão Olimar, que azarado que é, sofre um acidente e cai em um planeta diferente. Só que lá, ele tem oxigênio para apenas 30 dias e você precisa finalizar o jogo em 30 dias, pegando todas as partes da nave se quiser ter um final feliz. Eu joguei Pikmin 1 no Switch antes de jogar o Pikmin 4 e na minha primeira gameplay cheguei no fim, no 30º dia, com 28 partes de nave, pegando o final, vamos dizer assim, ruim. Se eu quiser ver o final verdadeiro, eu preciso jogar de novo e conseguir pegar as partes. E como eu não sabia como que funcionava as coisas no início, eu acabei perdendo muito tempo. Dá pra você voltar no início de cada dia se você quiser, mas pra mim eu vou ter que jogar tudo de novo sendo mais eficiente. Então é um pouco mais complicado. É uma decisão que funcionou lá em 2001, mas afasta muitos jogadores, porque é meio sufocante. Pikmin 4, ao não exigir um prazo pra você completar os objetivos, é mais não só amigável, como também incentiva você a explorar e passar mais tempo com o jogo, ao invés de se sentir em um speedrun eterno, como no primeiro jogo. E você sempre pode tentar fazer tudo o mais rápido possível pra tentar se superar. Esse só não é mais um requisito obrigatório. E aliás, pra ser justo, só o primeiro game faz essa exigência de tempo pra zerar, os outros já são mais suaves, sendo o 4 o mais tranquilo com relação a isso. Durante o dia, você e seus Pikmin seguem explorando, abrindo atalhos, enfrentando inimigos e buscando coletar itens e levar para a nave para gerar purpurínio, energia que a nave precisa para funcionar e ampliar suas capacidades. Você também precisa encontrar sobreviventes que fazem com que a história avance. Quanto mais coisas coletadas, mais purpurínio e mais locais para explorar. O ciclo se repete, você explora, encontra itens, enfrenta inimigos, abre atalhos, encontra sobreviventes, abre novos mapas e assim vai. Uma outra novidade do Pikmin 4 é a exploração noturna. A partir de certo momento do jogo será possível embarcar nesse tipo de
expedição, onde você encontra os Pikmin pirilampos. Nesse modo de exploração, o game se transforma em uma espécie de Tower Defense, onde as criaturas vão te atacar e você precisa usar Ochin e os Pikmin pirilampo para defender a base deles por tempo suficiente para a noite passar. Você também pode partir pro ataque e destruir todas as criaturas da horda que te ataca para encerrar com 100% de aproveitamento a fase. Terminada a exploração noturna, os Pikmin pirilampo te dão seiva verde, que tem uma utilidade dentro do game, mas eu não vou revelar pois faz parte da história. Esse modo é divertido e pode ser desafiador, é mais focado em combate e na defesa e dá uma cara nova pro jogo. E Pikmin 4 entrega várias fases com dificuldades distintas de exploração noturna, o que é legal demais e também colabora para aumentar o tempo de gameplay de forma divertida. Um outro modo que você vai encontrar nas cavernas são as batalhas e desafios Dandori. Dandori é uma palavra muito usada no jogo que significa gerenciar os seus recursos da maneira mais eficiente possível, pensando rápido e agindo mais rápido ainda em uma estratégia vitoriosa. Pikmin 4 usa e abusa da palavra e testa o seu Dandori o tempo todo, mas em determinadas cavernas, seguindo o modo história, é possível encontrar os testes de Dandori. O desafio Dandori consiste em uma caverna com tempo para explorar. Você tem uma quantidade específica de minutos e precisa derrotar todos os inimigos e coletar todos os tesouros. Você é premiado de acordo com a performance, com medalhas de bronze, prata, ouro e a medalha de 100% caso você consiga. Já a Batalha Dandori é um modo que está presente na campanha de Pikmin 4, mas também pode ser jogada de 2 jogadores no menu do game, sendo uma espécie de modo versus. Ela é uma batalha com tela dividida entre você e um adversário, em um mapa onde o objetivo é manejar os Pikmin, coletar mais recursos que o adversário e vencer ao final da contagem de tempo. É legal porque incorporaram elementos como se fossem os itens de Mario Kart, que você pega, são aleatórios e você pode usar para te ajudar ou atrapalhar o inimigo. É possível partir para o embate direto, pegar itens com bônus e até mesmo jogar uma bomba na base inimiga para virar o jogo. Então estratégia, ou melhor dizendo, Dandori, é fundamental aqui. Na campanha do game você vai enfrentar adversário controlado pelo computador, no modo versus você enfrenta outras pessoas em co-op local e é surpreendentemente muito divertido, talvez sendo o melhor minigame de 2 jogadores da franquia inteira. Para incentivar ainda mais a exploração, à medida que você resgata sobreviventes, eles voltam para sua base e te dão missões e objetivos secundários que você pode cumprir para ganhar pedras brilhantes azuis que podem ser usadas tanto na fabricação de argila como na compra de habilidades e upgrades para o seu personagem e para Ochin. A argila serve para interagir em vários momentos dos mapas, abrindo atalhos como pontes, rampas e paredes escaláveis. No geral, o Pikmin 4 é excelente, se tornou meu terceiro jogo favorito do ano depois de Zelda e Final Fantasy XVI, e olha que foi um baita de um ano para os videogames. Eu demorei cerca de 24 horas para rolar os primeiros créditos, jogando daquela forma que eu falei para vocês, tentando pegar 100% de cada fase antes de ir para a próxima. E depois de zerar, para minha surpresa, o jogo nos surpreende com mais ainda conteúdo, mas eu não vou detalhar aqui para não dar spoiler e vocês poderem aproveitar. Para mim, Pikmin 4 é o melhor jogo da franquia. É grandioso, imenso, cheio de opções, divertido, gostoso de jogar, está em português do Brasil e de fato transporta a franquia a outro patamar. O Nintendo Switch fez muito bem a Pikmin 4 e eu torço muito para vender bem para termos mais games da franquia. A única coisa que o jogo deixa a desejar, tanto como o jogo quanto como Pikmin, é no co-op da história principal. A Batalha Dandori é incrível para jogar de 2 pessoas, mas se em todos os aspectos o Pikmin 4 se engrandece comparado aos anteriores, no co-op da campanha ele se apequena infelizmente. O co-op de Pikmin 4, ao invés de dar ao segundo jogador um outro personagem ou até mesmo o Ochin para controlar e ambos poderem se divertir enquanto exploram, opta por dar uma mira controlável ao segundo jogador, para que ele auxilie o jogador principal. É meio esquisito até. Com essa mira, você pode jogar pedras nos alvos que escolher. Se jogar pedra nos Pikmin carregando tesouros, eles andam mais rápido. Se jogar pedra no inimigo, eles tomam um pouco mais de dano. É possível também alternar entre itens que o jogador 1 possui e jogá-lo no mapa, seja para curar Ochin, explodir alguma parede ou auxiliar de alguma outra maneira. Fazendo isso, você ganha alguns pontos e bônus que acabam se você sair do modo de 2 jogadores. A sensação que fica é aquela de você colocar o seu irmão pequeno para te ajudar, mas quase que desligando o controle dele e deixando ele achar que tá ajudando. Pode ser divertido para uma interação de 2 jogadores conversarem ali e um ficar controlando essa mira enquanto o outro joga Pikmin 4, mas não é algo que eu posso dizer que vale a pena para você jogar o jogo em 2 jogadores, por exemplo, o que é uma pena. Apesar desse tropeço, Pikmin 4 segue sendo um baita jogo que vai te dar horas e horas de diversão e vale muito a pena jogá-lo, porque a Nintendo novamente entrega um dos melhores jogos do ano. E você, jogou o jogo? Jogou a demo? O que achou? Me fala aí. Obrigado por assistir, eu espero que tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos de jogos da Nintendo, bem como lançamentos e games de forma geral. Grande abraço, valeu e me deixa comentários aí, galera, para incentivar a gente a fazer mais vídeos assim. Tchau!